Graça e paz, povo de Deus, que é o Profeta Bora com mais um vídeo para vocês, para edificar nossas vidas. Há pedidos, pessoas me pediram para falar sobre essa crise aí, essa invasão da Venezuela, essa possível terceira guerra mundial. E então resolvi fazer esse vídeo curto no nome do Senhor Jesus, mas primeiramente dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, faça com que pessoas possam se inscrever. Como eu tenho dito, eu tenho mais de 11 mil visualizações e são poucas pessoas inscritas. E comente também o que você gosta, qual é o seu ponto, o que está errado, né? Mas é Bíblia. Na verdade é a questão de aceitar ou não aceitar. Mas vamos lá, eu quero falar sobre o início da tribulação. Talvez as pessoas estão aí apavoradas já, né? Eu acredito sim, que vai vir uma grande guerra, o negócio vai ser feio. Eu venho dizendo que o pau vai quebrar na cabeça, mas talvez não seja essa ainda a tribulação que nós estamos esperando, porque tem alguns detalhes que faltam se encaixar. E eu vou ler aqui um trecho da palavra de Deus que vai mostrar isso claramente para a gente. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24, no versículo 3 em diante. Meu subtítulo diz: O princípio das dores. Também tem referência em Marcos 13, do 3 ao 13, Lucas 21, do 7 ao 19. Mas vamos nos deter agora em Mateus 24, lá no capítulo, no versículo 3 em diante. Diz assim a palavra de Deus: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Lá no 7º, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja aqui no texto 7, diz: Porquanto se levantará nações contra nações, reino contra reinos, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí as pessoas já ficam preocupadas. Chegou o momento que algumas coisinhas assim já existem. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Se levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Então veja bem,
como eu estou dizendo para vocês, que a igreja hoje ela está encaixada no mundo. Se alguns países doidos por aí estão recusando a igreja, mas a maioria gosta da igreja. A igreja contribui com a sociedade. É um povo doméstico, né? É um povo hospitaleiro, que respeita tudo ao seu redor. Então, não tem motivo de serem perseguidos hoje. Por quê? Porque também não dão exemplos diferentes. Então, se a gente não fala mal, mas também não mostra o caminho realmente, então, estamos juntos. Então, esse momento em que ele fala que serão odiados por todos, vai ser generalizado. Então, a igreja, para que isso aconteça, precisa ter uma outra postura. Se não tiver uma outra postura, isso não vai acontecer. Então, na minha opinião, não é o momento ainda. Agora, que a guerra vai ter? Acredito que sim. Quando se fala em tribulação, é preciso entender que será promovida pelo homem. A ganância, os zelos, os interesses que visam soberania do seu país, que para eles está acima de tudo. Essa situação que tem como peça motivadora o petróleo, no caso, nós estamos falando da invasão da Venezuela, é uma situação vivida pelo povo venezuelano. O que acontece ali? Eles eram explorados pela China, diretamente ali com acordo com o Maduro, e essa não prosperidade do país fazia parte para que não chamasse a atenção. Por quê? Porque o que se negociava ali era em outras moedas, né? E eles não queriam chamar a atenção de quem? Principalmente os Estados Unidos, né? Mas nada que esteja oculto que não seja revelado. Então os Estados Unidos foi lá e cortou essa manifestação contrária ao seu dinheiro, ao dólar, né? Para quebrar o mau exemplo. Dizem que de contraproposta, eu vi aí nos bastidores que a China enviou aviões lá para a faixa de Gaza para poder ajudar aquele povo, e passou por cima do território israelita, e disse que se metesse bala nos aviões dele ia ter problema. Eu já ouvi uma outra reportagem que eles estão pedindo que todo chinês que esteja naquela região se retire. Então não é um bom sinal, né? É igual quando o mar está recuando, porque vem o quê? Maremoto, né? Então na verdade o motivo maior não era em si o petróleo e nem o Maduro, era a situação em que envolvia uma nova moeda, a moeda chinesa. E para cortar o mau exemplo, tudo que ele faz é voltado para o seu país. Então esse negócio de que o Trump é um emissário da paz, tudo que ele faz é voltado para o seu país. Então ele dá aí suas cacetadas aí, e o povo acha ele bonzinho, mas ele é um patriota. E outra coisa, essa questão do cristianismo aí, nós sabemos que ele tem outros envolvimentos, e o cristianismo já é só um hobby para eles. Então Deus para ele não é prioridade, viu? Eu tenho vídeos aí, ele fazendo sinais aí, né? Junto com outras pessoas que as pessoas acham que são cristãos, que são de Deus, né? E fazendo sinais aí a outros deuses aí, digamos assim. Mas não vou me aprofundar nisso. Manter o povo pobre era uma forma de não chamar atenção. Certamente os Estados Unidos
talvez melhore essa condição, mas também não vai fazer muita coisa, né? E na verdade no mundo de hoje eles vão tentar. Os Estados Unidos já está vendo outro problema, já querem outra situação, mas eu ouvi dizer que essa guerra que pode vir aí já está com data para acontecer, né? Eu acredito que esse cenário é o que uma mulher estrangeira disse que ia acontecer. Uma guerra, isso logo após a Segunda Guerra Mundial, eu esqueci o nome dela, não achei os vídeos dela, tem muito tempo. O vídeo dela foi logo após a Segunda Guerra Mundial, levou 30 anos para ser divulgado e rodou o mundo. Você tem uma ideia, ela já falava sobre a televisão, como seria a televisão, o que passaria na televisão, e ela chamava ali de monitor, de um tubo, ela não sabia o nome, né? Não existia televisão, então ela definiu mais ou menos assim, né? E acertou muita coisa, e acertou também que vai vir uma guerra, e também seria motivado por um país submergente. Eu até acreditava que fosse o Brasil, e posso até acreditar ainda que no futuro que seja uma guerra aqui realmente represente a tribulação que possa vir aí no Brasil. Se o Brasil tomar umas atitudes que tem que ser tomada, passar a ser dona do seu nariz, parar de ser corrupta, né, em relação ao que nós temos, então vai mudar a coisa, e aí pode ser que alguém queira tomar o Brasil à força. Mas acredito que hoje não. Mas essa guerrinha aí, já ouvi dizer também que eles estão divididos em 3 blocos, né? Em 3 blocos que divide o mundo, né? No caso seria a Rússia, seria sobre o bloco europeu, a China sobre a Ásia, né? E os Estados Unidos sobre a América. Lembrando que os Estados Unidos já intimou a Dinamarca para vender, ou poderia até tomar à força a sua ilha, uma ilha chamada de Groenlândia, que eles cuidam aí há cerca de 200, 300 anos, mais ou menos, tendo em vista ser uma prioridade na segurança do país americano. A motivação para o intento é esse. Mas nós sabemos que na verdade é o posicionamento que vai viabilizar o crescimento do país que a utilizar. E no caso, os inimigos que passam ali próximo à Rússia, e também diminuiria muito o tempo das mercadorias, do transporte de navios da China, e com certeza os Estados Unidos teria um prejuízo aí de mais de 40%. Então isso deixa o homem louco, né? E ele vai lutar, e se ele tiver de meter a mão na arma, ele vai meter a mão na arma. Mas por que isso acontece hoje? Porque aquele lugar, aquela ilha, vivia o ano todo congelado mesmo. E hoje já está descongelando. Que dia que daqui uns anos poderá passar perfeitamente navios ali e vir aí tipo um caminho marítimo para as Índias, né? Então os Estados Unidos está de olho, quer impor seu império bélico para poder intimar, mas a Dinamarca diz que não vai ceder, e com certeza isso pode gerar aí uma guerra, talvez nem pela Venezuela, mas pela questão dessa ilha, né? Então poderá sim vir uma guerra, aí vai ter os aliados, né? Vai ter isso e aquilo. Como eu costumo dizer, eles não vão trocar tiro entre si. O que vai acontecer é que os aliados é que vão levar tiro na cabeça. Então vamos lá. Então você tem uma nação potente,
os seus aliados vão tomar tiro por você e depois você ainda vai vender material para eles ainda. Ainda vai ganhar dinheiro em cima deles ainda. Então, essa é uma estratégia. Há quem diga que já está tudo combinado, né? Então eu não acredito ainda que seja essa fase ainda que vai vir pelo comportamento da igreja. O meu parâmetro é pela igreja, porque a Bíblia, a palavra de Deus, não falha. Então, vamos lá. Então, os interesses americanos é todo de Trump, é todo pelo americano. Ele puder fazer, ele vai fazer e acabou. Então, eu vi hoje um texto aqui, as pessoas bajulando o Trump, dizendo que ele é o emissário da paz, descrito na Bíblia, comparando ele com Ciro, que trouxe a libertação do povo de Israel. Mas a verdade, ele é uma pessoa que tem a cabeça dele em outro Deus. E o cristão tem que ficar atento a isso, para que possa realmente estar pronto para esse momento que poderá se estourar na cabeça de todo mundo. Que possamos aí continuar crendo e olhando a palavra de Deus para não ficar amedrontados e fazer loucuras. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém.